questão era em que medida a mídia fabrica história. Não apenas no sentido de dizer da instauração do evento na cena pública, porque aí eu fui além, não é? Eu fiquei me perguntando em que medida essa história é realmente escrita pelos meios de comunicação. Eu me formei na faculdade vinculada à UES, uma faculdade chamada FECLESC, em Quixadá, na cidade de Quixadá, aqui no Ceará. Então, toda essa minha base de formação foi lá. Depois, logo quando eu terminei o curso, eu fiz o mestrado na UFRJ. Esse mestrado, na verdade, ele foi vinculado a uma primeira turma, que é o mestrado que funda o programa aqui na UFC. Que ele tinha esse vínculo. Na mesma época, eu enviei o projeto para o UFRJ, esse projeto foi aprovado aqui. Coincidentemente, eu também tinha sido aprovada para um concurso do Estado e eu resolvi ficar aqui, né? Aqui e lá, na verdade. E o doutorado eu já fiz quando eu já era professora universitária. Hoje eu sou professora na Universidade Regional do Cariri, então eu passei no doutorado em 2006, na Universidade Federal Fluminense e cursei lá. Acabei de finalizar o pós-doutorado na USP, né? Principalmente agora fazendo uma discussão, tentando fazer um diálogo com as questões que eu já estudo e a América Latina. O surgimento do problema da minha tese foi muito interessante. Ele surgiu em sala de aula. Eu sou professora de teoria há 17 anos, não é? E eu sempre, por muito tempo, muitos anos, eu ministrei a disciplina de Introdução aos Estudos Históricos. E uma das questões fundamentais de debate na disciplina, não é, que a gente sabe que é uma questão basilar para a história, é pensar sobre o que é um acontecimento histórico, né? E eu sempre gostei muito de estabelecer esse diálogo, principalmente com os alunos que estão chegando, que é esse nosso contato entre a sociedade e esse menino que está chegando, entrando na universidade. Eu sempre coloco essa questão, o que é um acontecimento histórico? Isso eu estou falando aí em termos de 2003, 2014, 2004, que é quando eu entro na universidade, e a resposta sempre foi muito vinculada à percepção do que era histórico, do que era um acontecimento, sempre foi muito vinculada às narrativas midiáticas, né? É sempre essa evocação do histórico vinculado a essa divulgação. Então essas questões elas começaram a me inquietar. Desde o mestrado eu já havia trabalhado com imprensa, né, já tinha, mesmo na minha monografia de graduação, já era uma pesquisa que eu já tinha iniciado. Eu trabalhei com algumas revistas, mas de uma forma muito incipiente. No mestrado eu aprofundei isso, só que eu trabalhei com jornais do século XIX, aqui do Ceará, pensando outra questão, que é a violência urbana na cidade, mas eu sempre tive esse vínculo e essas pesquisas associadas a essa reflexão com a imprensa, com a mídia, de alguma forma. Então, a partir de 2004, 2005, eu comecei a aprofundar ainda mais essa reflexão. Então, a minha questão era em que medida a mídia fabrica história. Não apenas no sentido de dizer da instauração do evento na cena pública, porque aí eu fui além, não é? Eu fiquei me perguntando em que medida essa história é realmente escrita pelos meios de comunicação, pensando como algo sistematizado, que tem metodologias, que tem uma sistemática, como é que isso se produz aí. Então, para pensar essas questões que começaram a vir com muita força, eu resolvi, então, estudar um grande grupo de mídia ao longo de 50 anos, que foi o Grupo Folha. Esse grupo, a partir da produção de um evento emblemático, que foi o golpe de 1964. Eu costumo dizer que eu acho que eu tentei fazer uma espécie de arqueologia desse acontecimento na cena pública, desde o momento da sua insurgência, em 64, e as várias cadeias discursivas que estão postas ali, né, nesse evento que se instaura, né, no nosso cotidiano, como tantos outros, até o momento em que ele retorna em ciclos comemorativos, em efemérides, num processo que eu chamei de monumentalização desse acontecimento através da mídia. E aí, a partir disso, eu procurei estabelecer tipologias de acontecimentos produzidos nos meios de comunicação e de que maneira esses veículos, não é, eles efetivamente produzem um tipo de história. E eu acho que efetivamente, logo quando eu comecei a dizer isso, sei lá, há 12, 13, 14 anos atrás, soava meio esquisito aceitar que havia efetivamente uma produção de história realizada ali. O que hoje, ainda bem, a gente tem uma abertura muito mais ampla e muito mais complexa para pensar, e a história pública tem demonstrado com muita força isso,
Não que elas tenham surgido somente agora, mas essa aceitação desses espaços de possibilidade de construção narrativa, eu acho que eles têm sido muito mais evidentes, né, na nossa sociedade. Quando eu concluí o doutorado, né, que eu procurei perceber essas várias etapas dessa produção, faltou um elemento que eu não consegui naquele momento dar conta devido à complexidade para abordar, que é a apropriação. Então, assim, eu tinha uma intenção de ir até o aspecto de pensar mais ou menos como o leitor se apropria dessas matérias. Só que não deu tempo, não é assim, naquele momento eu achei que aquilo ali iria me demandar um trabalho, quase uma outra tese. Mas isso me perseguiu e eu tenho feito há alguns anos, tentado pensar a apropriação e difusão. Dentro dessa tentativa de entender esses processos de apropriação, me coloquei como desafio pensar as novas mídias. Seriam essas novas mídias, claro que a gente chama de nova porque em termos históricos é muito nova, mas talvez em termos contemporâneos já não tão nova, que são as redes sociais. A minha questão foi, como essas matérias atingem o leitor e como é que o leitor se apropria e faz delas uma outra coisa. Inicialmente eu pensei em trabalhar e trabalhei com cartas de leitores, mas não são tantas assim. Elas existem, elas têm no jornal, mas hoje, devido a esses vários outros canais de participação do leitor, isso tem diminuído um pouco, mas elas ainda existem. E trabalhar com esse material do jornal, produzido no próprio jornal pelos leitores, comentários e cartas. Mas eu pensei assim, mas eu acho que é preciso ir um pouco mais além e pensar as redes sociais. Uma questão é como esses internautas também se apropriam dessas matérias. Pensando nesse sentido, eu continuei a trabalhar com a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo eu considero um jornal exemplar no sentido de guardar a sua própria memória. Realmente, no Brasil, eu não consigo ver outro jornal que se pense tão bem como o jornal Folha. Tem vários problemas e questões que a gente pode colocar em termos de posicionamento político, enfim, mas realmente esse tratamento do passado, eu acho que o grupo ele faz um tratamento exemplar. Então, eu continuei a trabalhar com o jornal Folha, mas eu fiz um outro recorte, né? Eu peguei as matérias exclusivamente sobre a ditadura militar que eram postadas nas redes sociais, replicadas nas redes sociais. E a partir dessas matérias eu recolhi uma série de depoimentos, de posts, né? Que é uma coisa difícil, você separar o joio do trigo, os robôs, mas é possível se fazer. Mas aí eu achei que faltava algo mais. Eu pensei, eu vou trabalhar esses leitores e essas apropriações sobre a ditadura aqui, e como é que isso ocorre em outro país aqui da América Latina? Será que são processos parecidos? O que diferencia? E então eu resolvi trabalhar. Fiz uma pesquisa comparativa, o Brasil e a Argentina, a partir de 2 jornais que eu tentei selecionar mais ou menos pela proximidade ideológica dos seus processos de construção, que foi o jornal Folha e o La Nación. Essa pesquisa, na verdade, já tem um certo tempo que eu tenho realizado, já tem mais de 2 anos. Eu comecei, na verdade, um pouco anterior ao próprio pós-doutorado, porque eu tenho outro projeto que já vinha realizando e ela, claro, tem demandado muito tempo, né? Ainda estou terminando aí para esses outros trabalhos. Então eu passei a recolher esses depoimentos e analisar. Então vou dar só um exemplo em termos práticos do que ela significou. Eu fiz um estudo de aproximadamente 9.000 posts da Folha de São Paulo, capturados no Facebook, entre o ano de 2010 e 2017, porque em 2018 o jornal sai. Fiz a mesma coisa com o jornal La Nación, analisei mais ou menos a mesma quantidade, né? E é incrível os processos de apropriação e de usos de conceitos históricos e as diferenças entre os 2 países. Então, por exemplo, vou mencionar, ver se eu lembro de cor aqui, mas nesses 9.000 comentários, eu acredito que algo em torno de pouco mais de 30 vezes o conceito de memória é mencionado no Brasil. Ao contrário que na Argentina, ele é muito mais evocado, ele chega a ser quase
20 vezes mais a quantidade que ele é evocado nas postagens. Então isso me fez pensar sobre algumas questões, em que medida o brasileiro ele se apropriou efetivamente de conceitos que são basilares para a história, mas não só se apropriou, mas ele conseguiu operar com esses conceitos no cotidiano. Porque quando a gente se pergunta, se a gente pode se perguntar qual a função da história, que todo mundo se pergunta, né? Isso já foi objeto de reflexões e reflexões. Mas talvez o que a gente possa pensar de melhor sobre a história é essa apropriação de conceitos e saber operar com ele no presente. Então, como é que o brasileiro, por exemplo, consegue operar com o conceito de memória? Ele entende essa articulação com o seu presente. Então, quando você vê uma estimativa dessa, que, se eu não me engano, é algo em torno de 20 e poucos comentários, eu fiquei realmente impressionada. Você vê que existe alguma questão falha aqui nesse nosso processo de formação, nesse processo de apropriação da história. Consequentemente, há uma dificuldade de compreensão desses acontecimentos. Então, se a nossa sociedade ela não se apropria satisfatoriamente do conceito do que é a história, do que é a memória, e de como esse conceito ele serve para operar no seu cotidiano, para significar esses acontecimentos, a importância deles para o presente, é muito mais fácil da gente ver a desestruturação da compreensão desses negacionismos que nós estamos assistindo agora. Né? Não que esse seja um fenômeno apenas do Brasil, mas quando a gente pensa as especificidades do Brasil, a gente vê esses vácuos, essas dificuldades de apropriação dos próprios conceitos. Então a pesquisa ela caminhou por aí. Eu pude perceber uma inflexão na mudança de perspectiva do brasileiro sobre esse acontecimento que se dá ali em 2013. É impressionante, eu analisei algumas matérias específicas sobre a Dilma, por exemplo. Eu peguei algumas matérias que eram muito parecidas. Peguei uma matéria que apresentava, 3 matérias, que apresentavam fotografias delas no ano de 2010, de 2011 e um de 2013. E eu analisei dessas matérias todos os comentários. Até 2011, ali, a grande maioria dos comentários são críticos à ditadura militar. É em torno de 40% dos comentários, e eu fiz algumas diferenças. Há uma recorrência muito misógina desses comentários. Por incrível que pareça, a grande maioria se referia à aparência de Dilma em nesses anos. Mas o que acontece? Em 2013, cerca de 40% das pessoas se colocam totalmente críticas à ditadura. 2011 se colocam críticas à ditadura militar. Quando eu fui fazer esse levantamento na matéria, que eram fotos muito parecidas, que são fotos do período, apenas 6% dos internautas se colocaram críticos à ditadura militar. Eu realmente me assustei quando eu fiz essa comparação, né, que aí você começa a fazer esse jogo e pensar isso a partir de números, embora o historiador não goste muito de trabalhar com números, mas quando você coloca essas informações, assim, você vê friamente essas reações, como elas se modificaram, você fica se perguntando o que aconteceu para essa sociedade mudar tão drasticamente de uma compreensão desse acontecimento, né, de uma forma crítica, de uma aceitação desse acontecimento como uma ditadura, para muito pouco tempo depois, 2 anos depois, você vê as pessoas negando e dizendo que realmente deveria ter sido assim. Então, eu acho que são elementos assim que estão presentes hoje, que eles têm algumas linhas para a gente pensar e que são muito preocupantes. Eu acho assim que a gente tem grandes referências de estudos aqui, né? Já tem uma boa produção sobre o golpe de 64 aqui no Ceará, mas ainda tem muita coisa por se fazer. Tem uma boa produção que foi feita, por exemplo, no campo da sociologia, já há um certo tempo, tem uma tradição. E você tem alguns trabalhos que são referentes nessa área aqui no Ceará. E que nos possibilitam perceber as distinções e as especificidades desses acontecimentos, por exemplo, da forma como ele foi realizado aqui. Talvez a ação dos militares ela não tenha sido tão evidente como em outros, ou tão visível, digamos assim, como em outros estados, mas ela se fez presente aqui em vários municípios. Então, por exemplo, no município do Crato, né, que é onde está localizada a minha universidade, por exemplo, a gente tem vários processos militares. Eu já tive acesso
acesso a esses processos, eu não trabalhei com eles ainda estão no fórum da cidade, que já nos apresentam essas referências do evento e como é que ele foi se espraiando nesses vários espaços. Mas a gente também tem algumas pesquisas muito vinculadas a movimento estudantil aqui, né, que foi muito forte, na capital, em Fortaleza. Acho que hoje, por exemplo, o trabalho do Ayrton Farias é uma referência, né, no estudo de presos políticos, aí já depois no decorrer do processo. Então, eu acho que tem várias ramificações que podem ainda ser muito mais aprofundadas. Tem documentação que ainda não foi sequer estudada. Acho que tem, por exemplo, tem muito processo, muito inquérito militar, eu já tive acesso a alguns deles, que ninguém ainda se debruçou sobre esse material. O próprio material da Comissão da Verdade, eu acho que ele só agora ele já está sendo estudado, tem sido objeto de reflexão, mas eu acho que a gente tem um campo bom aí, né, para ampliar esses estudos sobre o tema aqui. Eu acho que durante um bom tempo, nós historiadores nos ausentamos muito desse espaço público, sabe? Isso era uma questão que eu já... em conversas com outros colegas, eu sempre me ressenti muito dessa dificuldade do historiador, por exemplo, se colocar publicamente, ou seja, num órgão de comunicação, na TV, no jornal, esse afastamento. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Bom, isso tem vários motivos, a gente sabe, da própria construção do campo, da forma como ele foi feito no Brasil, não só aqui, mas a gente sabe que existem outras experiências em outros países que o historiador ele se colocou mais, né? Ele tinha mais esse papel de se posicionar. Então, acho que esse é um aspecto relevante. O que aconteceu, né? Enquanto a gente marcou essa certa distância desse espaço público, outras narrativas ganharam espaço gigantesco. Então, assim, não estou dizendo que elas não são válidas e não sejam necessárias. Pelo contrário, eu acho que a história é um bem humano, todos têm direito de contar. E de falar e de narrar. Mas essa ausência do historiador acabou tirando também desse espaço público essa possibilidade dessa reflexão desse conhecimento, né? Dessa reflexão crítica, de como é que você produz, como você chega às conclusões, e isso num diálogo para o grande público mesmo. As pessoas querem saber de história. Elas têm sede de saber do passado, elas querem saber do que aconteceu na sua cidade, do que aconteceu no seu estado, elas querem saber. Eu lembro que certa vez eu estava num evento, fui jantar no restaurante e chegaram os rapazes, acho que eles eram empresários, alguma coisa assim, e eles começaram a falar de história e recomendando os livros que estão aí no circuito. E eles dizendo, olha, esses livros é muito bom, a história nunca foi contada dessa forma. E eu fiquei me perguntando, bom, a história nunca foi contada dessa forma ou ela não chegou a essas pessoas ou a gente não tem conseguido chegar? Então eu acho que a primeira coisa, a história pública é fundamental em que a gente consiga estabelecer esse diálogo, essa divulgação histórica, que o historiador ele exerça, ele também se insira nesse espaço de discussão. Ele traga esse processo de reflexão crítica, a necessidade da gente aprender a falar com o grande público, que não é da mesma forma que a gente dá aula, né? Mas a gente sabe que não é nem uma questão assim de não querer, mas é uma questão de formação mesmo. A nossa academia, nós não trabalhamos dentro dessa perspectiva de dialogar com grandes públicos. Então, brinco muito com os meus alunos. Olha, vocês vão fazer essas dissertações e vão deixar dentro da gaveta, né? Ela nunca vai chegar a ninguém. O que adianta o conhecimento desse? Para mim, o conhecimento ele só tem sentido se ele exercer uma função social. Então, se alguém tiver acesso àquilo ali e aquele conhecimento, ele poder de alguma forma atingir, fazer um processo de reflexão ou de crítica, ou seja lá o que for, né? Que ele instaure a inquietude ou que ele incomode. Então, o que faltava, eu acho que o que falta durante muito tempo, é que esse conhecimento histórico ele tivesse muito mais força, né, de atuação dessa nossa sociedade. Bom, tem gente que acha que não, que o historiador não deva se envolver tanto, mas eu acho que a gente precisa. Eu acho que existem momentos da história em que essa necessidade de atuação ela se faz muito maior. Esse é um deles.
né? Eu acho que esse é um deles, esse trabalho da gente conversar com pessoas, de fazer aula pública, de produzir material, podcast, vídeos. Eu acho que isso é muito necessário. Porque o que a gente tem assistido é um processo de negacionismo, muitas vezes em cima de bases frágeis de produção. Então, por exemplo, certa vez eu estava dando um mini curso aqui na Universidade Estadual sobre ditadura militar. É uma turma de graduandos, né? Uma turma grande. E aí eu antes de qualquer coisa, eu pedi para que eles pensassem assim, qual a primeira vez que vocês lembram, que vocês escutaram falar nesse acontecimento? A memória de vocês. Quando eu digo ditadura militar, qual é a primeira vez que você foi, de alguma forma, sabe que você lembra desse acontecimento? 2 alunos mencionaram a escola básica. Os demais nem isso. O restante da turma disse que foi na universidade. Então, para mim, tem algum problema aí, né? Tem alguma questão que nós temos que pensar. Essa problemática ela tem que ser pensada desde a base também, né? Não adianta só a gente imaginar que a gente vai fazer esse sentido inverso da academia para cá se a gente não conseguir pensar desde a escola e desde essas outras produções. Isso tudo é muito complexo, né? A gente sabe e existem, eu acho que tem muitas iniciativas importantes que têm tentado. É preciso mais. Eu estou fazendo agora um projeto, eu estava até falando contigo no começo, de podcasts de história, e eu pedi para os meus alunos fazerem um levantamento de quantos podcasts diretamente voltados para a história eles encontraram. Eles fizeram uma pesquisa, a gente localizou 14. Bom, deve ter mais, né? A gente ainda vai se aprofundar. Mas o que eu quero dizer é que ainda existem poucos. Se forem só apenas 14, no universo como é um país desse tamanho, né, que é o Brasil, então isso é um pouco do indicativo do que a gente precisa também partir aí para essa divulgação histórica. Eu acho que tem algumas iniciativas extremamente bem-sucedidas, mas que a gente tem que ampliar isso.